Como montar o seu cronograma de estudo na prática, ponto a ponto, mão na massa, considerando as variáveis TCP, tempo, complexidade e peso. É isso que eu vou mostrar para você agora na prática. Vamos fazer juntos aqui, passo a passo, para que você não dependa de nada e de ninguém. Você faça seu próprio cronograma agora. Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Cambuí, você está aqui no canal meu próprio para falar sobre produtividade, aprendizagem, falar sobre gestão do tempo, enfim, tudo aquilo que ajuda você no seu processo de estudo, seu processo de aprimoramento, seu processo de aprovação, essa jornada que a gente vai acompanhando ao longo de todos esses anos. Hoje a gente vai falar de um ponto importante: como funciona a elaboração de um cronograma de estudo. Então, separa seu papel, sua caneta, seu computador, sua forma de registrar as informações, porque o que eu vou te passar aqui, é super precioso, hein? Primeiros pontos que a gente tem que observar, vou colocar aqui na tela, para que a partir desse momento você comece a verificar dentro do macro processo até o micro processo o que você precisa fazer para fazer um bom cronograma de estudo e assim deixar ele de forma organizada, juntamente com um bom planejamento, para que ao final de tudo você consiga cumprir. Ou seja, nós vamos montar um cronograma real e não esses cronogramas fictícios que você não consegue cumprir, que você não faz, que não leva em consideração nada na sua vida. Então você precisa ser bem prático e efetivo nessa hora, tá? Então vamos lá, passo a passo aqui, olho na tela. Já aqui separadinho o nosso cronograma TCP, porque a gente vai levar em consideração essas três variáveis: tempo, complexidade e peso. Vou colocar aqui na tela para você, tá aí já o TCP, esses três pontos consideráveis aí, tempo, complexidade e peso. A gente vai agora fazer uma mensuração, deixa eu sair daqui para que você possa visualizar melhor. Primeiro ponto que a gente vai colocar em destaque, deixa eu já separar a cor aqui, a parte de complexidade. Então vou colocar o Czinho aqui, marcando a complexidade. Você vai levar também em consideração o peso, vou colocar aqui o P de peso. E aí o que acontece? Quanto maior a complexidade, então tá aqui, vamos deixar como se fosse uma seta, maior a complexidade, maior o peso, consequentemente maior o tempo de estudo. Isso significa que aqui nós teremos aqui, esta linha que será traduzida em linha tempo, ou seja, aquilo que você vai precisar dedicar dentro da sua grade. Se eu tenho aqui uma complexidade número 1 e eu tenho aqui mais ou menos o peso número 1, significa que eu estarei em torno disso aqui, mais ou menos. Então aqui deveria ter elevado o meu tempo de estudo. A mesma coisa aqui se eu tenho o nível 2 e eu tenho aqui o nível 2, a mesma coisa aqui em relação ao ponto do nível 2. Então, ou seja, agora que eu já coloquei a linha exemplificativa, estamos começando a construir a linha real. Vamos começar a construir a linha real, que ela vai variar, ela pode subir e descer de acordo com o peso e a complexidade. Ela pode vir aqui, ela pode vir aqui, vai variar sempre de acordo com o seu peso, tá bom? Então já estamos aí transformando, ou seja, observe sempre aqui, digamos que eu tenho língua portuguesa, aqui essa matéria é língua portuguesa, peso 1, complexidade 1, menos tempo. Eu tenho aqui direito constitucional, complexidade 2, peso 2, então maior tempo para ela. E assim você tem essa consideração TCP, essas três variáveis aí que você deve considerar ao elaborar o seu cronograma, fazer o seu planejamento de estudo. Como é que funciona, Eduardo Cambuí, depois que você monta esse cronograma, do que você vai precisar? Bom, vamos trazer aqui um exemplo prático. Eu trouxe algumas matérias, normalmente matérias de conhecimento administrativo, geral, comum, que você vai encontrar na sua prova. Bom, primeiro ponto está aqui, língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, orçamento público, AFO, direito civil, direito penal, administração pública, administração geral e legislações específicas. Já vai se acostumando com essas siglas, tá? Inclusive eu oriento que no seu material de estudo você sempre faça produção de siglas, palavras-chave, coisas curtas. Você começa a trabalhar a memorização, alguns símbolos que vão acabar se tornando ao longo dessa sua jornada. Aqui é um exemplo disso que eu acabei de mostrar para você, a questão de
símbolos, letras que vão indicando quais são as matérias. Dentro dessas matérias a gente vai ver a distribuição agora, como é que a gente vai fazer. E aí nós vamos fazer na escadinha aqui de prioridades que eu chamo. Eu vou trazendo aqui, ó, a primeira prioridade, eu vou chamar primárias, depois eu vou dar o nome aos bois, tá? Depois a próxima aqui e a outra. Vamos colocar essas matérias aqui. Primeira matéria é para matérias mais relevantes em termos de estudo para você, digamos que seja aqui, ó, língua portuguesa, direito constitucional e direito administrativo. Ou seja, esse primeiro bloco aqui a gente já está marcando como sendo de maior relevância. A gente vai ter um outro bloco aqui, ó, por exemplo, um bloco mais administrativo, orçamento público, a administração geral e a administração pública. Por exemplo, a gente já está matando esse primeiro bloco aqui, ó, estamos matando também esse outro bloco aqui. A gente vai para um outro bloco, vamos colocar aqui de roxo, aqui, ó, direito civil, direito penal, tá aqui um outro bloco, outra marcação, já estamos matando ele também, ó, deixa eu circular esse daqui e esse daqui outro não, para ficar tudo padrão. E aí, enfim, chegamos no nosso último bloco. Vou colocar esse último bloco, não sei se vai sair aqui, ó, deixa eu ver, ó, legislação especial, está de cinza, legislação especial. Cambuí, explica aqui, dá nome aos bois, o que é essa categorização que você fez. Bom, essa é a escada de prioridades que eu chamo, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, escada de prioridades. Essa é a escada de prioridades que eu passo para os meus alunos. A primeira, que o primeiro degrau que você vai percorrer é o degrau primário, matérias primárias, tá? Depois, matérias secundárias, depois, matérias complementares e, por último, matérias extras. Qual que é a diferença dessas nomenclaturas? Essa matéria primária são matérias que você precisa tirar de 80% a 100%, é isso mesmo, gabaritar essas matérias, porque é como eu sempre digo, se você quer correr, você precisa aprender a andar, para depois você correr. E para você andar, ou seja, estar competitivo, para começar a correr no processo de aprendizagem, no concurso público, você precisa saber o que todo mundo sabe. E quando eu digo todo mundo, não é que todo mundo 100% inscrito no concurso, não. Eu estou falando todo mundo aprovado. Então a comparação aqui é sempre com quem vai passar. A pessoa que vai passar, ela sabe isso daqui e ela vai tirar de 80% a 100%. Então, se você quer estar competitivo, você precisa saber o que todo mundo sabe, o básico, o mínimo, que é essa tríade aqui, por exemplo, língua portuguesa, constitucional e administrativo. Claro que a gente está pegando por grupos, em geral você vai ter isso no concurso, pode variar de área para área, mas em geral, para você ter uma noção aqui, sobretudo para a área administrativa, é exatamente essa lógica. A gente vai depois para o segundo nível, para as matérias secundárias. E perceba aqui, antes da gente aprofundar, que quando eu separo em primária, secundária, complementar e extras, não necessariamente eu estou falando de matéria básica, matéria específica, não interessa. Não interessa onde essas matérias estão, tá? Não interessa se ela está no específico, se ela está no básico, não interessa. Aqui é categorização por TCP, o que? Tempo, complexidade e peso. De acordo com a complexidade e o peso, eu vou mensurar o tempo de estudo. Se eu preciso estudar logo, se eu preciso estudar médio prazo, longo prazo, curto prazo. E o quanto tempo, claro, que eu vou distribuir dentro da minha grade de estudo. Então, por isso que é importante. E aí você vai chegar aqui na secundária, você vai partir aqui, ó, mais ou menos para uma média aqui, uma estimativa de acerto em torno de 70%. As complementares em torno de 60% a 70%. E as extras em torno de 50%. Então perceba que muitas vezes você não precisa ser o fera ou o expert maravilhoso em todas as matérias. Aqui é uma média de desempenho que vai trazer uma aprovação ao final. Vai trazer uns 70%, uns 80% de rendimento médio, dependendo da variação para cada questão. O que eu quero trazer para você aqui, não necessariamente você tem que ser 100% em tudo, você precisa ter a estratégia de ter uma energia maior, um engajamento maior, uma dedicação maior naquelas matérias que têm maior relevância, maior peso, ou seja, complexidade, peso vai variar aqui e nosso tempo vai oscilar. Com base nisso, mas Cambuí, o que são essas matérias extras, tá? Muitas vezes, legislação extra, a gente vai encaixar aqui, ó, regimentos internos, vamos encaixar muitas vezes informática, raciocínio lógico, são matérias extras.
matérias que não necessariamente serão decisivas na sua vida, matérias que você pode deixar inclusive para estudar no curto prazo, porque podem não ser tão significativas e você estudar anteriormente possivelmente vai trazer o mesmo desempenho em termos de percentual de prova se você estudar próximo da prova. Faça o teste, estude 3 meses antes, por exemplo, o regimento interno, e depois estude em outro concurso, outra prova, 15 dias antes. Basicamente o rendimento vai ser o mesmo, você vai perceber que lá atrás você só gastou energia em estudar aquela matéria anteriormente, distribuiu revisões, então ocupou tempo e energia para fazer várias revisões ao longo de 3, 4 meses, e no final você teve que estudar e revisar e memorizar todas aquelas matérias novamente. Se você não tivesse feito nada disso, tivesse estudado 15 dias antes, o seu desempenho muito provavelmente será o mesmo. Incrível isso, né? Isso não é para todas as matérias. Por favor, não vai começar a estudar 15 dias para a prova, não é isso que eu estou falando. Estou falando que há matérias que precisam ser estudadas anteriormente, assim como há matérias que precisam ser estudadas próximo da prova. Então, entre o custo-benefício de estudar anteriormente e estudar mais próximo da prova, lógico, vá para próximo da prova, tá? Para essas matérias específicas. Então, por isso elas são matérias extras, né? Estão acima e mais relevantes, claro, do que as complementares. Normalmente essas complementares são aquelas matérias que são específicas de uma área, né? É algo que vai trazer um detalhamento, é algo que é característica típica do perfil daquela área, o perfil, e aí a gente vai encontrar nessas matérias complementares. Ou seja, elas não são tão decisivas assim, mas elas têm um fator relevante. Aqui, normalmente, matérias básicas, não necessariamente está no conteúdo básico, repito, mas matérias básicas que vão te ajudar a você ter um bom desempenho junto com as matérias primárias. Então, primárias e secundárias são as mais relevantes. Se você, por exemplo, tem 3 horas de estudo por dia, que a gente vai chegar daqui a pouquinho na mensuração de tempo e de prazo, você vai conseguir enquadrar esse bloco de estudo. Ó. 3 matérias, 3 horas. Depois, ó, 3 matérias, 3 horas. 3 matérias, 3 horas. Aqui a gente tem ainda uma folga de 1 hora. Você pode trazer para cá ó, a legislação específica, por exemplo, ó, e aí fazer essa adaptação, ou seja, a distribuição de horas e de matérias dentro da sua grade vai depender muito também das suas horas disponíveis. Então, Cambuí, quanto tempo para passar na prova X? Sei lá, não tenho a menor ideia, porque eu não sei da sua capacidade cognitiva, não sei de quantas horas você tem disponível, não sei do seu histórico, não sei das ferramentas e das ajudas que você tem. 4 horas para mim significa uma coisa, que eu posso ter um conhecimento prévio, eu posso ter mentores, eu posso ter ajuda, eu posso ter plataformas, eu posso ter um monte de coisa. E plataforma para aquela outra pessoa que não tem ajuda de ninguém, não sabe de nada, está começando a estudar agora, você acha que eu vou render 4 horas assim como aquela outra pessoa vai render 4 horas? Claro que não. Então, é chutar, é a mesma coisa pedir o número da Mega Sena, né? Da loteria. Eu não vou ter a menor ideia quanto tempo de estudo para passar. Qualquer análise de tempo nisso é loteria. Se faz uma estimativa, mas no fundo, se você não conhece a realidade de cada pessoa, você não sabe quantas horas ela precisa para passar na prova. Pode ser mais, pode ser menos. Então, não tem muita validade ou credibilidade de eu informar para você quanto tempo. Então, faça aplicação prática. Pega essa prática, essa ideia aqui e detalhe, esmiúce. Então, se você tem 3 horas, você vai montar um tipo de grade. Se você tem 6 horas, você vai montar outro tipo de grade e assim vai. E agora a gente vai detalhar. Vou trazer para você, por exemplo, como que você faz essa avaliação. E eu já alerto desde agora, tá? A avaliação ela tem que ser de cima para baixo. Significa que você vai pegar de um amplo, de um aspecto temporal maior, para você ter uma visão macro, para a gente ir recortando, até a gente chegar no mínimo. E como é que você faz isso? Estamos aqui já com os 3 meses, né, os 3 blocos, então digamos que aqui seja o nosso primeiro mês, aqui o segundo mês, aqui o terceiro mês, considerando mais ou menos 30 dias para cada mês, ó, 30, nós estamos fazendo um cronograma aqui baseado em 90 dias. Eduardo, precisa realmente ter uma data? Sim, ou a data da prova ou uma data de não prova, ou seja, sempre uma data para que você possa se preparar. A data ela vai estimular você, ela vai ajudar você a se organizar, a controlar desempenho, e eu gosto sempre de fazer uma meta programada de 3 meses. 3 em 3 meses eu estou para análise de desempenho, para performance, para ajustes, e aí eu tenho uma data sempre, então eu sempre tenho um objetivo. Independentemente de prova, de 3 em 3 meses tem um objetivo certo em estar melhor do que o mês anterior, do que o trimestre anterior. Então assim como eu faço para mim, a gente vai fazer juntos aqui baseado em 3 meses, por exemplo, 90 dias. Como é que você faz? Você primeiro precisa chegar lá
no seu curso, no seu material e verificar quantas aulas você tem. Então, digamos que você tenha lá no seu curso, basicamente, 400 aulas. Aí você vai lá no seu curso A, do seu concurso, lá no seu cursinho, aí você chega lá e você tem basicamente 400 aulas. Vamos pegar aqui como videoaula como exemplo. Cada videoaula em média tem uns 30 minutos. Então você vai pegar 400 videoaulas vezes os 30 minutos que normalmente tem. Chegamos aqui ao total de 12 mil minutos. 12 mil minutos. Se eu considerar que você vai precisar pelo menos do dobro de tempo para fazer exercício, para fazer material de revisão, para voltar, ou seja, você precisa de mais 12. Então nós vamos chegar aqui, vezes 2, a 24 mil horas, tá bom? De minutos, né? 24 mil minutos. Claro, se eu dividir isso daí pelo total de horas, vamos voltar para os 400. Significa que eu preciso de 400 horas de estudo. E aí eu tenho 90 dias. Então, como é que eu vou estudar direito Cambuí nesses 90 dias? Bom, chegamos aqui à divisão final dos 400 pelos 90 dias, totalizando 4 horas e meia, basicamente, né? 4 horas e meia de estudo, ou seja, 4 horas aí, 30 minutos aproximadamente para você estudar. Eu vou arredondar para cima, então 5 horas, porque nós temos imprevistos, temos empecilhos, tem dias que você pode estar mal, tem matérias que vão travar você, então eu vou arredondar para 5 horas. Deixa eu arrumar esses 5 aqui, ó, 5 horas de estudo. Com base nisso, eu sei que eu vou ter o valor basicamente aí, diário de estudo de 5 horas. Se eu fizer a multiplicação aí de 5 horas vezes os 30 dias, eu tenho um total de 150 horas aqui, de 150 horas aqui, de 150 horas aqui. Veja até que passamos, né, das horas, a gente tá colocando um excedente aí. Então, aproximadamente isso. Eu vou sair desse meu mês e agora eu vou afunilar. Eu tenho um total de 150 horas mês, eu vou trazer para as semanas. Então, das minhas 150 horas mensais, dividida aí em torno, né, mais ou menos aproximadamente para 4 semanas, ou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, que está dentro, por exemplo, do nosso primeiro mês, eu vou ter aproximadamente para cada linha dessa aqui, ó, da semana, deixa eu colocar aqui de outra cor para facilitar, uma cor branca, eu vou ter aproximadamente 37,5. Vamos arredondar novamente para cima, 38 horas necessárias para eu estudar na semana. E como que eu vou fazer essa distribuição de 38 pela semana? Vou fazer a proporção. Como eu falei, eu preciso de 5 horas. Então, se eu colocar 5 horas aqui, ó, vai dar aproximadamente isso que eu vou ter que estudar aqui, ó, nas semanas, né, dentro dos períodos, dentro do nosso mês aqui, para a gente estudar dentro da semana. Então tá aí, ó, 5 horas, 5 horas, 5 horas. Tá aí todo o período, claro, arredondando, né? Vai dar um pouquinho menos, né? Menos horas, 3. Lembra que sempre vai sobrar um pouquinho, oscilar. Você vai encaixar os imprevistos, né? As necessidades, o atraso, tudo nessa gordura que vai faltar. Porque nós estamos aqui, ó, arredondando 35 horas, faltando aqui as 3 horinhas, tudo bem, né? Ajuste que você vai fazer. Então você distribui. Logo depois disso a gente amplia mais, a gente vai trazer para a distribuição efetiva na semana. Lembrando, eu não tenho 5 horas aqui, ó, eu tenho 5 horas aqui, certo? Assim como aqui também 5 horas, certo? Então eu posso colocar aqui até 5 matérias, ó, língua portuguesa, direito constitucional e direito administrativo. Você se lembra muito bem que essas 3, vou até colocar o círculo aqui, ó, salvo engano eu coloquei de amarelo, então ó, as 3 aqui, ó, essa é a nossa base, e aí você pode ir firme e forte nela, e aí você pode ampliar, distribuir de acordo com a grade. A próxima que a gente colocou, por exemplo, foi AFO, Administração Pública, eu vou trazer para cá, ó, AFO, Administração Pública, ó, AFO, e Administração Pública. Terminou as minhas horas. Aí no próximo dia eu já tenho aqui, ó, a administração geral. E aí eu paro. Por que eu paro, Cambuí? Porque a gente precisa rodar essas matérias antes de passar para o terceiro. Aqui que está a grande diferença. Em vez de eu ficar montando um ciclo e eu preencher, estudar todas as matérias, até as matérias extras, lembra que a nossa prioridade aqui é complexidade de tempo.
De acordo com aquela lista que eu dei, eu fiz a complexidade e o tempo dentro da minha área, dentro daquele grupo ali pensado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matéria e eu vou distribuir essa matéria novamente. Ó. Eu vou chegar aqui, ó, vou trazer de volta língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo. Tenho 1, 2, 3, 4 e eu venho para a quinta. A quinta é AFO. Novamente, ó, administração pública, eu venho aqui, ó, administração geral, eu venho com língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo. E agora eu vou colocar os círculos, né, que vão ficando mais claros para a gente, ó. Círculo verde está aqui, ó, e aqui, pronto, ó, bacaninha. E aí o outro amarelinho está aqui, ó. Dessa forma eu estou respeitando a distribuição de pesos para cada matéria e eu estou rodando. Cambuí, tem como eu proporcionalizar mais? Tem. Se você quiser, você não faz essa distribuição, por exemplo, ó, do nosso secundário e você replica o primário. Como assim? Roda língua portuguesa constitucional administrativo, aí você vem de novo, ó, língua portuguesa, direito constitucional e roda. Aqui vem direito administrativo. E aí você não coloca, é só você substituir. E assim você vai priorizar ainda mais as matérias básicas, as matérias primárias, como eu chamo, e deixando as secundárias para depois que você completar mais matérias. Assim você distribui toda semana, vai fazendo o controle da hora, e aí você chega no dia, né? Como é que você vai estudar nesse dia aqui? Bom, esse dia a gente já viu. Esse dia a gente vai ter essas matérias prioritárias, ó, língua portuguesa, teremos aqui direito constitucional, teremos aqui direito administrativo, você vai rodar entre elas, ou uma segunda opção, como eu coloquei lá, você vai colocar os secundários. Vamos colocar aqui AFO, vamos colocar aqui administração geral, vamos colocar aqui administração pública, depende da sua prioridade. Aqui é até facultativo você oscilar uma coisa ou outra, vai depender do nível de dificuldade, do que você precisa, mas uma coisa que eu não aconselho, como eu disse, é colocar aqui as complementares, por exemplo, direito civil, por agora eu acho que não é apropriado. Então dessa forma você vai montando, compondo a sua grade e daqui para frente é só fazer essa proporcionalidade entre complexidade, entre peso, que vai variar o tempo de estudo para cada matéria. Tudo bem? Gostou? Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído com o seu estudo, com o seu crescimento, seu aprimoramento, que você possa usar essas técnicas, essa organização e melhorar o seu estudo. É para isso que serve esse canal, por isso eu quero que você se inscreva nesse canal, quero que você escreva aqui nos comentários o que você gostou, quais as dúvidas você tem em relação ao planejamento, à estruturação, à organização. E olha que eu busquei aqui, né, fizemos um vídeo um pouco maior hoje, mas de toda forma maior, entretanto menor, porque essa matéria aqui dá para você fazer um curso extenso. Inclusive eu tenho um curso falando sobre isso, que é o curso A Jornada, entre vários outros assuntos que eu trabalho lá também, mas aqui eu tentei trazer exatamente o real dentro da estruturação do seu cronograma de estudo, da sua grade de estudo, considerando planejamento e organização. Eu fico por aqui, agradeço demais a sua participação, dê o seu like aí, sempre se mantenha aí, compartilhe com as pessoas que precisam saber dessa informação. Eu sou Eduardo Cambuí, até uma próxima oportunidade e vamos juntos! Tchau, tchau, sai da fila!